Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão que está bem no coração do Brasil, o drama dos refugiados do clima lá no sertão nordestino. E olha, não vamos ficar só apontando o problema não. A ideia aqui é analisar uma solução que estão propondo, uma saída inovadora que pode de verdade redesenhar o futuro de uma região inteira. Essa imagem que o Graciliano Ramos pintou com palavras em Vidas Secas parece que foi escrita ontem, né? É impressionante. Ela conecta a gente direto com o rosto humano da seca, essa luta para sobreviver que atravessa gerações. E nos lembra de uma coisa fundamental. Antes de qualquer número, de qualquer dado, a gente está falando de pessoas, de famílias. Então, tá. Antes de pular para soluções, vamos dar um passo atrás. Primeiro a gente precisa entender, afinal de contas, de quem exatamente estamos falando. Quem são esses tais refugiados ambientais? E olha só, a resposta é bem mais complexa do que parece à primeira vista. O epicentro de todo esse drama tem um nome bem conhecido, Polígono das Secas. É aquela área imensa no Nordeste que, historicamente, sempre batalhou contra a falta d'água. Só que nos últimos tempos, a situação ficou crítica. A região enfrentou a pior seca em meio século. Mas o X da questão é que o problema não é só não chover, é todo um ciclo de dificuldade econômica, social e, claro, humana. E o impacto econômico é uma coisa assustadora. Para se ter uma ideia, só no período da seca de 2012 a 2013, a Organização Meteorológica Mundial estimou um prejuízo de 20 bilhões de reais. 20 bilhões! Isso não é só um número numa planilha, né? Isso se traduz em lavouras inteiras perdidas, milhões de cabeças de gado mortas, na prática, um colapso na economia local. E aqui, a definição formal da coisa ajuda a clarear tudo. Para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, refugiado ambiental é alguém que foi obrigado a abandonar sua casa. Por quê? Porque o ambiente ao redor simplesmente não consegue mais sustentar a vida daquela pessoa. A palavra-chave aqui é essa: obrigado. É uma fuga para sobreviver, não uma escolha de vida. E isso leva a gente para um ponto que é crucial entender: a diferença entre um refugiado e um migrante. É bem simples, na verdade. O migrante se muda por vontade própria. Está buscando condições melhores, uma oportunidade. Já o refugiado, não. Ele foge para sobreviver. Ficar parado significa colocar a própria vida em risco. A motivação, portanto, não podia ser mais diferente. Beleza, acho que já deu para entender a dimensão do problema, né? Então agora vamos virar a chave e focar nas soluções. E a principal proposta que está na mesa é algo grande, uma solução sistêmica, a criação de um Fundo Nacional de Proteção. Aí vem a pergunta de R$1 milhão. Como se financia uma defesa permanente contra a seca? Porque não adianta só ficar apagando incêndio, a ação tem que ser contínua. Pois bem, a proposta é criar um Fundo de Defesa Permanente contra as Secas, o FDPS. E de onde viria a grana? De uma fonte de recursos que já existe e é muito forte na própria região, os royalties da mineração. Para a gente entender melhor, vamos ver como a coisa funciona hoje. Os royalties da mineração, chamados de CEFEM, são distribuídos mais ou menos assim. A maior parte, 65%, fica com o município que produz. Outros 23% vão para o Estado e 12% para a União. A ideia aqui não é acabar com isso. É bem mais sutil. É redirecionar uma parte dessa verba de forma estratégica para alimentar esse novo fundo. O mecanismo que eles propõem é, na verdade, um ciclo bem virtuoso. Pensa comigo. Primeiro, a mineração gera os royalties. Segundo, uma parte desses royalties, em vez de se espalhar, iria direto para esse fundo específico. Terceiro, o fundo usaria o dinheiro para financiar projetos sustentáveis lá na ponta, nas próprias comunidades. E o resultado final disso tudo? Criar condições para que as pessoas não precisem mais ir embora. É atacar o problema do êxodo rural na raiz. Certo, mas que tipo de projetos esse fundo poderia bancar? Vamos ver agora como essa ideia toda se transforma em alternativas de verdade, alternativas concretas para manter as pessoas no campo. Porque o sertão não é só seca, né? A Caatinga tem um potencial turístico que é gigantesco e super pouco explorado. Pensa só, tem cabaceiras na Paraíba, a Hollywood nordestina, os canyons espetaculares do Xingó, lá no Velho Chico, a arte rupestre de milhares de anos na Serra da Capivara, no Piauí, o raso da Catarina, na Bahia, o turismo religioso fortíssimo em Juazeiro do Norte. Investir nisso gera emprego e renda, usando a identidade e a força que a própria região já tem. Mas por que essa insistência na mineração? A resposta é simples e direta. Porque a riqueza mineral já está lá. O Nordeste concentra mais de 1.600 empresas desse setor. Isso dá quase 20% do total do Brasil. Ou seja, o recurso financeiro em potencial está literalmente debaixo do solo da mesmíssima região que mais sofre com a seca.
A conexão é direta demais para ser ignorada. E aqui entra um conceito poderoso, que tem um nome meio técnico, mas é fácil de entender. Rigidez locacional. O que isso quer dizer? Pense assim, uma fábrica de sapatos pode ser construída em vários lugares diferentes. Uma mineradora não. Ela não tem essa escolha. Ela tem que se instalar exatamente onde a natureza deixou o minério. E isso, que parece uma limitação, na verdade é uma oportunidade de ouro. Significa que essa atividade pode funcionar como uma âncora para o desenvolvimento, fixando as pessoas em áreas mais remotas e ajudando a criar infraestrutura. Bom, e tudo isso que a gente conversou até agora nos leva a uma reflexão final, uma pergunta que, no fundo, está no centro de todo esse debate. E essa citação resume a ópera de um jeito brilhante. A prosperidade de um lugar não depende só dos recursos naturais que ele tem, depende e muito mais de como esses recursos são gerenciados, da tecnologia que se usa e das políticas de distribuição de riqueza. O Japão quase sem recursos naturais e o Brasil com recursos de sobra são os exemplos clássicos disso, né? Então essa análise toda nos deixa com essa pergunta provocadora no ar. O problema histórico do sertão é mesmo a falta de recursos, como a água, ou será que é uma falha crônica de gestão de visão estratégica? É uma pergunta forte, eu sei, mas a resposta que for dada a ela pode simplesmente definir as próximas décadas para milhões e milhões de brasileiros.